Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Falando ainda sobre transformações gasosas. Ontem falamos sobre a isotérmica, agora vamos falar sobre a isobárica. Bárica, constante de pressão. A pressão é constante. ATM, ou milímetro de mercúrio, ela é constante, então ela não entra no meu cálculo. Ela vai ser constante, né? Sei lá, 2 ATMs, 1 ATM, 3 ATMs, 760 miligramas por mercúrio, isso é constante, não muda. E como nós estamos falando de transformações gasosas, elas podem ser, né, de temperatura, de volume e de pressão. Quer dizer que desta vez a pressão é constante. Então o que forma? O volume de um gás é diretamente proporcional à temperatura, né, absoluta. Então o que é temperatura absoluta? Quer dizer que sempre em Kelvin, absoluta em Kelvin. Então o volume é diretamente proporcional à temperatura. Se você aumenta a temperatura, aumenta o volume. Isso é simples de fazer um exemplo que você pegar um balão, enche um balão de festa, fecha ele e coloca dentro da geladeira. Você vai notar que ele vai diminuir o volume, porque diminuiu a temperatura. Agora pega o mesmo balão e deixa ele perto de uma lâmpada. Você vai notar que ele vai aumentar o volume, tá? Porque as moléculas ficam mais em agitação, né? Porque são gases. Isso acontece em gases. E ela fica mais agitação, ela aumenta o volume. Como está dentro da geladeira, diminui a agitação, ela diminui o volume, tá? Então é diretamente proporcional. Tá aqui, ó. Eu tenho um volume, eu tenho uma certa temperatura. Se eu aumentar a temperatura, aumenta o volume, tá? Como que eu calculo isso aí? Agora vai ser volume inicial dividido pelo a temperatura inicial é igual volume final dividido pela temperatura final, tá? Porque é diretamente proporcional. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, tá? Tá lá. Se a pressão ela é constante, ela não entra, olha lá, ela não entra no meu cálculo. Ela é constante. Então eu só tenho lá volume inicial, temperatura inicial. Volume final, temperatura final. E ele te deu os dados aqui, ó. Volume inicial, 150. Então, volume inicial, 150. Dividido pela temperatura inicial, 20 graus. 20 graus, eu posso deixar em 20 graus? Não, é em Kelvin. Então, como que eu faço para transformar em Kelvin? Tá? Eu pego esse 20 graus e vou somar ele com 273. Tá? 20 mais 273, eu tenho 293 em Kelvin, correto? Aí eu vou colocar esses 293 aqui na minha temperatura inicial. É igual. Volume final, ele me deu 300. Mas ele me deu a temperatura final? Não. É isso que eu quero saber. Aí você vai fazer a multiplicaçãozinha em x, né? Lembrando lá das aulas de matemática, e você terá o resultado, tá? Não esqueçam disso, beleza? E eu chego num resultado de 586 Kelvin. Ok? Então a temperatura final é 586 Kelvin, tá? Tem que prestar muita atenção se o exercício está pedindo para transformar de novo em graus Celsius, tá? Sempre olhando essa questão. Temperatura sempre em Kelvin. Mas se o exercício pedir em graus Celsius, você transforma. Valeu? Vamos para o próximo. A próxima é a transformação isocórica. Transformação isocórica. Então, nessa transformação de isocórica, o volume é constante. Se o volume, a massa todos são, né? E se o volume é constante, ele não entra
ele não entra no cálculo, tá? E é diretamente proporcional à temperatura. Quer dizer, se eu aumentar a temperatura, a pressão ela também aumenta. Então, pressão é diretamente proporcional à temperatura, tá? Então, se eu aumentar a temperatura, aumenta a pressão. Isso aí acontece na panela de pressão na casa de vocês, quando está cozinhando o feijão. Se você colocar na boquinha que pouca chama, demora mais. E vai ter uma temperatura menor. Agora, se você coloca numa chama maior do fogão, né, a pressão é maior. E aí vai cozinhar mais rápido, tá? Então, é pressão dividido pela temperatura inicial, tá? Pressão final dividido pela temperatura final. Olha lá, se eu aumentar a pressão, aumenta a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, aumenta a pressão. Né? Exemplo da panela de pressão em casa. Temos aqui também um exemplo. Beleza? Então, lá, tenho lá, pressão inicial, 1,47. Então, pressão inicial, 1,47. ATM. Pessoal, lembre, pode estar em milímetros de mercúrio. Se o exercício pedir em ATM, você tem que transformar. Se pedir em milímetros de mercúrio, você transforma. Lembrando que 1 ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. Correto? Não esqueçam dessa regrinha. E a temperatura aqui já está em Kelvin. Ó. Né? Então, a temperatura inicial, 373. É igual. Pressão final, eu não tenho. Mas eu tenho a temperatura final, 473. Faço a multiplicação em X, tá? E vou chegar no resultado. Ok? E aí é com vocês. Terminem aí. Valeu! Tchau, obrigado!